atingido. Tem um senhor por nome de Jorge Elal. Lá o pessoal até hoje fala. O esqueleto ficou lá por muito tempo. Ó, né? Eu levava para levar passageiros, jogadores, garotos novos. E até um aí, tinha dois, na época desse Vitinho aí, que eram mais... Quando esse Vitinho estava aparecendo, quando o Seedorf jogou aqui no Brasil, tinha dois garotos do Botafogo, dois escurinhos. Inclusive eu peguei até no Maracanã. Perguntaram se eu queria levá-los. Eu falei, sem problemas. Tem que entrar lá dentro, tá? Eu falei assim, cara, onde houve aquele incêndio lá naquelas casinholas, realmente aquilo ali era tipo um barraquinho. Já viu esses barracos de madeira? Barraco de madeira e telha de amianto. Era ali onde era a concentração. Aí onde esses garotos dormiam. E Alojamento. Alojamento, né? Mas tinha entrada, saía dali e já saía para o campo, né? Onde eles iam treinar, lá ali na Frane de Melo, acho que é Frane, se eu não me engano, tem a rua Frane de Melo Franco, tem uma rua antes, depois, eu esqueci o nome daquela rua. E ali tem até não sei o que, a Associação do Banco do Brasil, fica nas costas, né? Tudo ali perto. Bem, isso é passado. Vamos lá. Vai ler uma página aí? Eu leio aqui. Já abri aqui. Vamos lá. Do livro Palavras de Vida Eterna. Item 44. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Paulo, Coríntios 15, 58. Na luta do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir as necessidades do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. Desejar com acerto para pensar honestamente. Pensar honestamente para falar, aproveitando. Falar aproveitando para estudar com clareza. Para estudar com clareza, para aprender com entendimento. Aprender com entendimento, para conhecer discernindo. Conhecer discernindo, para ensinar com bondade. Ensinar com bondade, para analisar com justiça. Analisar com justiça, para trabalhar em louvor do bem. Por quê? Em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublimidade, ou a sublime ascensão à luz. Espírito Emmanuel, Chico Xavier. Então vamos elevar nossos pensamentos, rogando a Deus que ajuste nessas horas, onde muitas almas sofrem e padecem, bem como pode ser nós também que nos encontramos, podemos nos encontrar em aflição. Muitas outras anomalias, Senhor, podem ocorrer, não só conosco, mas com muitos dos nossos irmãos de jornada. Senhor, aceitamos a aflição porque hoje nós estamos mais esclarecidos. E quantos aqueles que não estão esclarecidos não a aceitam? Nos dê a força, a energia que necessitamos e precisamos para o enfrentamento da anomalia. Que a sua paz seja em nossos corações. Como versou o Emmanuel na lição, procuremos fazer o melhor por nós mesmos. A receita de paz, e que ela seja extensiva a todos nós, não só no veículo físico, mas os nossos irmãos fora do corpo, que nos escutam e que participam conosco
estudo da noite. Graças a Deus, damos por aberta a reunião, em nome da luz. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, né? Boa noite, Nilson. Boa noite, Consuelo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tô no busão, hein? Tô ouvindo. Tá legal. Olha lá, hoje é o Livro dos Espíritos, nós estamos na pergunta 515, né? Lemos a 514, que Kardec nos fala sobre os tipos de espíritos que podem nos acompanhar, né? Protetor, familiar, simpático, etc. Aí ele já continua nessa questão aí dessas ligações, né? Que a gente, quando se fala em espírito protetor, familiar, simpático, etc., estamos falando de ligações de espíritos conosco. Só que ele vai fazendo uma variável, né? O Kardec mantém uma linha, mas variando essa linha para que a gente tenha mais entendimento sobre os assuntos, né? Então vamos lá, pergunta 515. O estudo de hoje é o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, né, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós estamos na pergunta 515. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Não, a pergunta já muda um pouquinho. Né? E como o Kardec vem pensando sobre essa questão dos espíritos desencarnados que, né, estão conosco, tá? Então, como foi falado ainda há pouco, né, que o Kardec fala, simpático, protetor, familiar, etc. Agora não, agora o Kardec vai, peraí, nós nos encarnados, certas pessoas, né, personalidade, não é espírito, persona, em latim. Oh, meu Deus do céu. Então, o que nós vamos pensar? Que existem pessoas que, assim, exercem uma influência muito grande sobre outras. Um irmão, um pai, uma mãe, um vizinho, um primo, né, um amigo no trabalho. Né? Existem pessoas que já têm um magnetismo mais forte, exercem influência sobre grupos. Nós vemos muito isso. Né? Nós somos muito influenciáveis. Né? A gente escuta o que quer, né? E tal, a gente, né, sofre essas influências. E influenciamos também. Também tem isso, nós também influenciamos. É uma coisa. Daí a gente vê muito, né, esses grupos, vamos falar esportivos, já que hoje houve um retrato aí no grupo, grupos esportivos, como exercem influência sobre, né, aqueles que estão naquela sintonia, grupos religiosos. E assim também, né, vão exercendo influências as pessoas sobre as pessoas. A pergunta do Kardec é isso. Encarnado sobre encarnado. A gente vê muito. Um bom professor, como exerce influência sobre o aluno, tá? Já um mau professor nem sempre consegue, a não ser que o aluno também goste daquilo. Então, um bom médico. A gente, quando se afeiçoa a um médico, tá? A gente já tem tanta confiança nele, e só ir a ele, nós já estamos, né, realizando a nossa cura. Ele vai ser um ajudar na nossa cura. Mas aquela satisfação, né, aquela confiança. Né? Então, o Kardec está perguntando isso. O que é de pensar dessas pessoas? Só que ele está perguntando aqui, uns levam à perdição, outros para o bom caminho. É uma pergunta que, né, dentro da doutrina espírita, nós já compreendemos muito essa questão aqui, da palavra sintonia. Ela vai partir sempre para a sintonia. Porque quando nós reencarnamos, quem vem junto a nós? Não vem só os espíritos simpáticos, os espíritos amigos. Vem aqueles que nós necessitamos do quê?
de ter um contato, uma relação, para que possamos, né, nos melhorar, ou melhorar aqueles. Aí vai haver uma troca, uma reciprocidade, para que todos se melhorem. Esse é um dos objetivos da reencarnação, né? Então, durante isso, há essas influências. E dentro dessas sintonias, que às vezes, aí que está o detalhe da pergunta. Nós contamos num grupo, por exemplo, há um ladrão, um mentiroso. Nós vamos o quê? Procurar não segui-lo, ser firme em nossos propósitos, procurar ajudá-los. É a nossa obrigação ajudar. De alguma forma ajudar. Não é puxando a orelha, dando um beliscão, de alguma forma a gente ajudar. Então, nós temos que nos manter firmes nos nossos propósitos, porque realmente, se eles estão ali ao nosso lado, é que nós precisamos deles ao nosso lado. Então, provas dos dois sentidos. Não cairmos na tentação, entre aspas, né? E procurar ajudá-lo. Porque se eu ver um ladrão, tá? Um fofoqueiro, mas eu gosto daquilo, caio na fofoca também, eu não estou cumprindo com o meu planejamento reencarnatório. Podemos ter certeza disso. Nós não reencarnamos para isso, nós reencarnamos para nos melhorar. Então, existem essas pessoas que nos influenciam para o bem e para o mal. E nós temos que estar preparados para atendê-las de uma forma ou de outra. Alguém quer falar sobre essa pergunta aí? Eu gostaria só de acrescentar, como você está comentando aí, que essa pergunta aqui é a intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Eles intervêm. Você falou da sintonia. Então, à medida que as coisas vão agravando, isso aí chega, esse que tem uma certa ascendência, né? De que natureza for. Mas vamos dizer daquela ascendência que arrasta para um lado equivocado. Sem falar outro nome. Tá? Aí entra, porque a gente tem na obsessão, né? Que vai falar aí na resposta alguma coisa a respeito, né? A gente tem a simples fascinação, a subjugação, né? Aliada à possessão. Aí nós temos a variável dela, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, e eu acho que é essa que ocorre aí, de encarnado para encarnado, né? E entra as várias questões, vários assuntos, que é um leque de informações que nós, até se não tivermos o conhecimento de causa, a gente entra num labirinto que nós vamos até nos perder, né? Então, é um estudo muito metódico, bem longo, né? Que muitos de nós, às vezes, a gente, quando pega o livro dos Espíritos, a gente quer ler assim, passar por cima, logo, igual pedra rolante. E não é saudável, né? Eu penso assim. Posso falar, né? Cada um pensa, tem o seu jeitinho de pensar. Mas é mais ou menos isso, é o que ele coloca ali, tá? É só para acrescentar. Não, é isso mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Dentro do que o Jorge falou, veja bem, quando o espírito não encarnado chega e quer nos levar para o mau caminho, também, logicamente, vai haver o quê? Outros que vão ver isso, vão querer também, né, que também ou não gostam de nós, ou estão a fim de ver o circo pegar fogo, não é isso? Então, causar o processo obsessivo. Assim como que, né, aqueles que exercem boas influências, os nossos espíritos protetores, mesmo nesse caso aí, que nós estamos sendo levados para o processo obsessivo. Tá? Os nossos protetores, né, vão o quê? Intuir aqueles que estão junto a nós também, que querem nos levar para o bem, né, a nos ajudar, a nos aconselhar, né, ser exemplo, às vezes, não na palavra, mas no que faz. Então, nós somos testados o tempo todo. E nós somos também
bem aconselhados o tempo todo. Mas, às vezes, é aquele tal negócio. A gente ainda gosta daquilo. Está levado para o processo obsessivo porque gosta daquilo. Realmente é um leque de coisas para falar sobre essa pergunta aí. É muita coisa mesmo que poderia se falar, né? Mas vamos andando. Então, isso aí, é o nosso mundo de provas e expiações. Estamos aqui entre dois fogos cruzados. Né? Fala, gente, quer falar? Faltou alguém aí? Boa noite. Dona Lourdes também. É o menino, Márcio, acho que é ele. Olha assim. E quase sempre alguma dessas situações ocorre aí é quando há fascinação, né? Porque ele vai. A fascinação. A pessoa gosta. Acho que tem alguém ligado com o rádio aí. Fecha o microfone aí, ó. Boa noite aí que está o usuário convidado, não sei quem é, né? Quiser se apresentar. É o menino, aquele que tirava foto lá no Maria Vaz, no estudo de sexta-feira, que filmava todo mundo lá. O Márcio? Não tá, aqui para mim só está aparecendo a bolinha. Agora ele tirou a imagem. Ele apareceu com a imagem. Boa noite, Márcio. Boa noite, Dona Lourdes Pereira. Sejam bem-vindos, né? Alguém mais quer falar sobre esse assunto aí, seu Roberto? Não. Não? Já foi bem comentado, principalmente sobre esse assunto da obsessão de encarnado para encarnado, que é muito forte. Muito forte mesmo. É muito forte essa obsessão, essa influenciação é muito forte, né? Existem mais mentes fracas do que mentes bem formadas. É aquele negócio, a pessoa, né? Aquela história, vou fazer a cabeça do fulano. E muitas das vezes consegue fazer a cabeça do fulano. Ou seja, influenciar de tal modo que a pessoa começa, né? Parta para um lado, né? Equivocado. E, né? Assim como também a pessoa está lá no lado equivocado, consegue vir um bom espírito influenciá-lo ou mandar alguém para trazê-lo de volta para a linha reta, né? Para o correto. Né? É um assunto realmente, né, muito grande mesmo. Que nós temos que prestar muita atenção nisso. Essa é a questão, os pensamentos que chegam até nós. Que muitos pensamentos que entram na nossa cachola não são nós sabemos disso, né? O pensamento, às vezes, tem pausas, né? Nós pensamos que nós pensamos num contínuo geral, não é? Nós já estudamos sobre isso aqui, nós sabemos que nós temos, assim, umas pausinhas, né? Pequenas pausas, onde os nossos irmãozinhos, para o bem ou para o mal, penetram, né? E jogam suas ideias. E às vezes nós pensamos que são os nossos pensamentos, e nem sempre são. Então, nós temos que ver isso aí. Se vier um pensamento para mim, para o mal, eu vou ter que pensar, poxa, isso é meu mesmo? E se for meu, eu tenho que corrigir, isso está errado. E se não for meu, não interessa, também tenho que corrigir, está errado. Mas se vier um bom pensamento, né? Caramba, se é meu ou não, poxa, o pensamento sou ótimo. Quando vem um bom pensamento para mim, já sei que não é meu, tá, gente? Não é meu. Eu fico agradecido que veio. Eu não estou nesse nível aí, não. Puxa, que legal, veio uma boa ideia aqui. Tive uma ideia maravilhosa aqui. Acontece muito com a gente, né? A gente curte uma ideia, nem sempre é nossa ideia. É um bom amigo lá, um bom espírito que, né, nos influenciou, jogou para a gente. A pergunta 459 nos explica isso tudinho, né? Ela é central. A pergunta 459 é central. Ela não nos faz pensar em outra coisa. Então, isso existe desencarnados, 459, e encarnados, 515.
A influenciação nossa é muito grande mesmo. Fala, Jorge. Estou lembrando aqui, eu estava lendo, você deve aqui é do capítulo da obsessão. Eu li, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é aqui. Eu acho que é o item 252. Isso, eu acredito que vocês devem lembrar que isso foi conversado já há muito tempo, presencialmente, porque o estudo não é do Livro dos Médiuns, né? Mas presencialmente já deve ter citado. Havia, nas cercanias ali onde o Kardec morava, duas senhorazinhas que elas, então acontecia na casa delas que o pessoal pegava roupa, jogava roupa no chão, acho que queimava ou rasgava, não me lembro bem, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. O que essas senhoras, deixa eu ver aqui, o espírito que se manifestava por semelhantes atos era evidentemente mau. Evocado, mostrou de grande perversidade, inacessível a qualquer sentimento bom. Quer dizer, ele é um desencarnado. É o caso da sintonia delas que atraía essa entidade. Então, o que eles faziam? É até hilariante essa situação. Ela arrumava as roupas no guarda-roupa, tudo direitinho. Quando elas saíam, o danadinho lá, desarrumava tudo, jogava tudo no chão. Elas ficavam pavorosas. Aí ia para o exorcismo, fazia isso, fazia aquilo, que existia muito naquela época, até apareciam algumas roupas lá, apareciam cortadas ou rasgadas, eu não sei. Ou seja, essa senhora, ela falou quando ele estava encarnado, ela falava muito mal dele. Se eu não me engano, acho que ele era um carroceiro. Aqui não menciona, mas eu acho que lá na Revista Espírita menciona, acho que ele era um carroceiro. E ele nutria uma antipatia muito forte por essas duas irmãs. E o espírito aqui orienta o seguinte, olha só. Assim, entretanto, se conseguissem melhorar, seus anjos guardião, ou seja, o espírito, que já foi conversado, né? O guardião, se aproximarão, a simples presença deles bastará para afastar essa entidade. Mas só que o mal delas, era fofoca, falar mal dos outros. Não, quando ele estava encarnado, falava mal de outras pessoas, ele ficava invocado, olha só. Deixa eu colocar aqui. Se não, por quê? Né? O mau espírito que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque seu anjo guardião teve que afastá-lo, né? Intercedeu a benefício delas, mesmo ela sendo mau caráter, né? Então, aí porque elas foram consultar o Kardec, aí o espírito lá orientou, não sei quem é o espírito, porque aqui não traz o nome, orientou o seguinte, que elas precisavam fazer preces em casa para ajudar esse desencarnado. Portanto, elas não tinham, como na origem da pergunta lá, elas não tinham alguém encarnado ali que pudessem auxiliá-la. Mas a necessidade a impeliu a procurar, que elas foram para a igreja, foram para outros locais, e tem vários casos aqui no livro dos médiuns, né? Também o que aconteceu nas fazendas, morria boi, isso, morria aquilo. No final, o que era? Era limpar, só que era problema de virose lá, e os animais morriam. Então, são esses detalhes que nós até desconhecemos, né? E tem os casos da fascinação, que ele vai falar aqui, que é mais complicado ainda. Eu paro por aqui, eu não sei se eu ajudei, se eu não ajudei. A fascinação realmente é muito complicado. Nós falamos muito sobre a possessão, né? A obsessão simples, mas a fascinação é muito sutil. A pessoa vai sendo caminhada para um processo, tá? Que geralmente é aquele processo, principalmente médium. Médium, se não tomar cuidado, tá? Você é melhor, você é o tal. Tá? Já vimos casos de se afasta do grupo, geralmente tem isso. Se afasta do grupo é um caso normal. Hã? Fala, Jorge. Não, é por isso que eu rejeito. Quando começa a elogiar, eu dou logo as costas e meto o pé. Porque eu não vou entrar nessa, porque eu já vi vários colegas escorregarem. Infelizmente também já vimos, né?
Então, se afasta do grupo, que você, né? Aí não está com nada. Já vi casos da pessoa, eu encontrei com a pessoa na rua e a pessoa fala, lá não está com nada não, lá do Maria Vaz. Né? O mentor mandou eu abrir lá em casa, né? Um estudo, um grupo, não sei o quê. Eu já ouvi isso, infelizmente. Aí é a tal da fascinação. Então, nosso objetivo tem que ser tomarmos cuidado com isso, não entrarmos nessa. É o que fala, é o objetivo dessa pergunta aqui. Nós temos que nos guiar para o bem. Os espíritos que nos querem bem vão abrir portas e mais portas para que a gente se mantenha no bem. E mesmo quando o Jorge falou isso, que a gente vai para o mal, eles também vão tentar nos arrastar de volta ao bem. Com certeza, o caso das senhorinhas aí fofoqueiras, né? Vão tentar de qualquer forma nos ajudar. No livro Paulo Estevam, sexta-feira, o Estevam, quando está lá nos seus últimos suspiros, ele fala para Abigail sobre um versículo de um salmo. Vocês estão lembrados? Por toda a tua vida, a minha misericórdia te seguiu, minha misericórdia e meu amor te seguiram por toda a tua vida. Quer dizer, um salmo significa Deus. Esse salmo, isso aí é Deus falando para a humanidade. A misericórdia e o amor dele nos segue por toda a nossa vida. Mesmo a gente não compreendendo isso. Tá? Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Ninguém? Elis, o que você, o Jorge, está fazendo sentado numa pedra? Não sei. Me botaram aí, eu não vou sair. Olha, eu já saí. Eu também já saí. Alguém ativou o modo juntos. Foi alguém. Eu já saí. Já voltei para a grade. Eu estou tentando voltar para a grade aqui, porque eu entrei ali, modo exibição lá, do orador. Lá em cima não está escrito. É do orador? Tem um monte de bonequinho. Pode ser o orador ou grade. Não, grade. O orador vai aparecer sempre quem está falando. Pronto, entrei na grade aí. Alguém aí que clicou aí, vai embora. Vamos lá. Oi? Deixa eu te falar uma coisa. Tá. Assim, questão de elogiar, eu sei que não é legal estar elogiando as pessoas, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém sabe mais do que ninguém. Mas, assim, tem pessoas como você, como o Jorge, são pessoas mais esclarecidas que sabem explicar melhor, tem um linguajar melhor da gente entender, entendeu? Vocês são mais explicativos. Vocês falam de uma língua, de um modo que nós entendemos mais, principalmente as pessoas que estão começando agora na doutrina, começando agora nos estudos, precisam linguajar mais fácil, entendeu? É por isso que eu falei com o Jorge, eu falo sobre você também, que vocês são mais explicativos. Entendeu? Esse não é... Estou entendendo, Isso aí não é... Talvez... Linguagem talvez... mas não... a gente procura, né, expor o melhor possível, né? Mas não é que significa que nós somos também melhores que ninguém, né? A gente procura falar o idioma de todo mundo, que é mais fácil, né? Se chegar alguém aqui falando muito complicado, nem eu vou entender, né? Essa é a grande realidade, né? Aí a gente procura realmente, né, todo mundo. Márcio, quer falar alguma coisa? Pode falar, Márcio. Vou fechar aqui para o barulho. Tá. Márcio levantou a mão? Pode falar, você está com o microfone fechado. Abre o microfone. Ele saiu. Ué, levantou a mão e saiu? Acho que ele levantou a mão para sair. Escoteiro. Ele levantou a mão para dar tchau. Apertou o botão errado. Também. Acho que ele levantou a mão para dar tchau. Bom, gente, a pergunta está bem esclarecida? Na pergunta, praticamente já foi a resposta também, né?
Alguém mais que quer falar sobre a pergunta, essa questão do encarnado para encarnado, que é a pergunta? Nós botamos também desencarnado, porque acaba, né, o mundo é um só. Né? O mundo é um só. A influenciação, né, o que nós falamos, já comentamos aqui, tanto do bem como do mal, quando alguém está nos influenciando encarnado, tem a ajuda de desencarnado. E às vezes é a ponte que os desencarnados se utilizam, é um encarnado. Às vezes não consegue chegar até nós, tanto para o bem como para o mal, e o que fazem eles? Se utilizam de um encarnado que tem acesso a nós. Então, eu brinquei aqui do escoteiro, sempre alerta. Tá? A brincadeira, sem querer, deu certo, né? Sempre alerta, eu lembro do escoteiro, não é isso? Quem já fez escoteiro, nem sei falar o nome, escoteirismo, né? Que eu não fui escoteiro, né? Mas eu me lembro. Escotismo, desculpa aí, tá vendo? A palavra certa. Escotismo, um amigo meu que era, falava sempre alerta. Eu me lembro da mãozinha dele assim. E obediente. E obediente. Sempre alerta então, e obediente. Exatamente. Então, serviu da brincadeira para chegar, né, à pergunta. Ô, Márcio, você voltou? Você está com o microfone fechado, quer falar alguma coisa? Abre o microfone. Acho que não quer falar nada. Então, vamos embora. Então, é um direito que assiste o silêncio. Vamos lá, Velho. Vamos ler de novo a pergunta 515. Sim. Vamos lá. Pergunta 515. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certo? Pode ler? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentimento do mal, são maus espíritos de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Aí. Por que Deus permite isso? Está no nosso planejamento reencarnatório, está nas nossas necessidades da caminhada evolutiva. Deus permite tal coisa para que ocorra, né, que tal coisa ocorra para vos experimentar. Nós precisamos disso. Nós precisamos, às vezes, tropeçar para andar mais rápido. Temos essa necessidade. Né? Se nós conseguirmos crescer em linha reta, seria uma beleza. Uma beleza mesmo. Mas nós ainda, né? Pelo menos eu, estou falando por mim, tá, gente? De repente, vocês estão conseguindo andar em linha reta, tá? Eu estou ainda, né, procurando, fugindo dos atalhos, mas ainda parece algo que, né? Então é isso aí. Né? Nós, infelizmente, nós erramos nessa vida mesmo, para trás. Erramos na nossa outra reencarnação. Então, nada mais justo que a gente passe pela mesma experiência para que a gente consiga passar, né? Consiga dessa vez passar, não errar e seguir à frente. Evoluir. É o caminho da evolução. Então, Deus permite que tal coisa ocorra para ver se realmente nós já estamos firmes. É a mesma coisa na escola, né? A gente estuda, chega no final do mês ou do bimestre, prova. Ver se nós estamos firmes, se aprendemos. Bom, alguém mais quer falar sobre essa pergunta? Não? Então vamos para 516. Vamos lá. 516. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Olha só. A pergunta anterior que há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição. Então, olha, Kardec desenvolve essa pergunta para a gente não pensar que o espírito lá que quer prejudicar a gente reencarnou
né? Porque quis. Eu quero reencarnar junto do Afrânio porque eu tenho que acertar umas contas com ele. Essa pergunta é para elucidar esse assunto. Tá? Poderia esses bons e maus espíritos reencarnar junto a nós? Nos acompanharem na vida? Aí nós vamos começar o seguinte, vamos falar dos bons espíritos. Nós já lemos aqui a escala espírita há poucos dias atrás, né? E nós vimos que somente de um certo nível em diante que os espíritos têm mais condições de pedir o quê? Para assim, na programação de sua reencarnação, fazer certos pedidos. Nós vemos isso muito na literatura espírita, que quando o espírito está lá no outro lado desencarnado, até para ajudar um amigo, um parente, seja lá quem for, né, precisa de permissão e nem sempre está em condições disso. Então, somente os bons espíritos que podem realmente intervir, pedir para nos ajudar, reencarnar aqui, nos ajudar. Exemplo, que a gente sempre fala, o livro Renúncia. Alcione, ela pede para reencarnar para ajudar o Pólux e o grupo familiar dela. Não foi só para ele também, não. Ela não veio somente de olho em um. Veio de olho em um grande grupo. Tá? E, né, ela pôde pedir. Foi conversado com ela para não vir aqui, que ela poderia se complicar tentando ajudar o grupo e não ajudar. Não, ela veio, teve, né, muita força de vontade, influenciou todo... Olha só, ela é encarnada, quem lê o livro, ela vai influenciar todo o grupo, principalmente o pai, né, que a abandonou quando ela era pequena, abandonou a família, todo o grupo, a madrasta, todo mundo ela vai influenciar pro bem. Tem a ver com a pergunta de cima. Né? Ela é um bom gênio, digamos assim. Né? O Kardec, quando fala gênio, um bom espírito. Né? Então, os bons gênios, os bons espíritos, sim, podem pedir para reencarnar junto a qualquer um. Né? Deixe também que haja uma coisa. Se for assim, há a permissão do alto, do mais alto, mas eles já podem pedir isso. Eu quero ajudar grupo tal, eu preciso reencarnar lá. Tá? É feito um processo lá em cima que nós não sabemos como, mas é autorizado ou não, mas geralmente sim. Então, já matamos uma parte da pergunta. Os bons espíritos podem sim reencarnar para nos ajudar como eles acham que, assim, que nós necessitamos. Também não o Deus dará, não, tá? Lá, a autoridade lá, né? Olha, não adianta você ir, não, você não... Tudo bem. Mas, geralmente, eles podem pedir. Agora, os maus espíritos encarnar, será que eles têm esse poder de pedir? Não, eu quero reencarnar junto ao Afrânio, que eu tenho que acertar minhas contas com ele. Ou será que eu que atraio ele para junto de mim? Tá? Kardec desenrola uma coisinha que ficou na outra pergunta para a gente pensar. Alguém quer me responder? Eles reencarnam junto a mim porque querem ou porque precisam? E eu preciso também. Fala, Jorge. É uma necessidade nossa, né? Deus não quer a morte do pecador, mas ele quer a morte do pecado. Então, no projeto Reencarnação, fala por isso, por ouvir falar, por leitura, né? Não é que a gente tenha conhecimento de causa profunda. Dizem que na programação, aquela alma antipática, que nós, hoje que estamos encarnados, fomos os causadores do problema, né? Então, esses espíritos, ou foram eles os causadores do problema, estou colocando a interjeição aí, ou foram eles os causadores do problema, pedem para renascer junto conosco. Foi citado o caso da Alcione. Pois é. Então, quando nós botamos o pé do lado de cá, o fator cultural vai incidir de uma forma, né, enorme.
Aí tem a influência, como o Roberto citou lá, na 459, tem a 456 também, de certos espíritos inspirando a gente, né? E aí começa a ideia, nos acometer, essa influência oculta vai minando, né? Aquela criatura que nasceu no meio ali começa e torna-se um adversário, recapitulando quase sempre o que ocorreu em vidas passadas. Por isso, a modificação de comportamento seria muito, muito importante. É importante, é um conceito ético, né? A moral, né? Para a gente não sofrer a recidiva. Me perdoe só estender aqui só um pedacinho. Nós estudamos isso no Obreiros da Vida Eterna, a reencarnação de um determinado espírito. A filha daquela senhorinha que era rica, se eu não me engano, lá, acho que o pai também deveria ser político, exatamente. Que ela engravidou e vivia só nos bordéis, engravidou por lá com alguém, e ela estava má de situação. Até uma senhora onde ela residia falou: não vai, Cecília, que você não está, o seu estado não está legal, e ela não obedeceu e acabou. O instrutor lá com o André Luiz, não sei se é o Calderaro, né? Não me lembro o nome. Ele falou assim: lamento profundamente. Ela foi lá e ele foi, né? Ele não conseguiu, não é esse não. Ele não deixou ela é no mundo maior, né? Aí deixou ela a critério dela. Aí ela foi para o aborto, né? Aí ela foi para o aborto, que ela queria chipar. Então, ou seja, ele vinha com um projeto para ajudá-la. Mas como ela não aceitou, já mesmo ele aderiu-se à cavidade uterina da mãe, e a enfermeira, que obviamente não é especialista para fazer o aborto, ela pediu. Então, ela usou, ali para mim, ela usou força, porque normalmente para extrair em caso de aborto é o força, é ferro. E entrou lá e o feto se debatendo, que eu acho que já tinha mais do que 3 meses, estava com 6, se eu não me engano, saiu aos pedaços. Aí ele aderiu a uma artéria, aquela ela enfiou lá e rompeu uma veia, uma artéria, lá no útero, né, no endométrio, parte interna. Aí o que rolou aí? Hemorragia. E ela foi embora. E lá a cena é até forte demais, né? Muito forte, de que ele disse: você não me deu a oportunidade, eu vou lhe arrastar agora para a ambiência de onde eu vim, você vai comigo. Ó, né? Então, o assunto é muito mais sério do que nós imaginamos. A gente vem com uma proposta para acertar o passo, mas muitas das vezes a gente renega, né, a oportunidade de crescer. Só isso. Eu espero que... Não, é isso mesmo. A gente, nós, né, essa tal do esquecimento, né, nós temos, né? E o esquecimento, mas os sentimentos, né, em relação ao outro não ficam totalmente apagados, né? E a gente, às vezes, vê, no caso dessa menina aí, além de tudo que ela fez, também havia essa proximidade também, né? E a proximidade dele também, por ser um inimigo, mesmo que veio para ajudá-la, né? Era um inimigo, volta a ser inimigo imediatamente, é isso aí. Nós não sabemos o que está acontecendo, então esses espíritos são colocados ao nosso lado por necessidade deles e nossa. Nós vamos ler o tempo todo na literatura espírita. Nós precisamos deles. Às vezes, veja bem, eles não queriam reencarnar ao nosso lado. Quem viu o caso Segismundo, ele não queria reencarnar ao lado do que seria o pai dele, né? Esqueci o nome dele, né? Mas foi explicado a ele da necessidade. Adelino. Não queria reencarnar ao lado do Adelino, porque o Adelino, na vida anterior, né, tinha dado um tiro nele lá e matado ele. Tá? E ele não queria. Quando se aproximava, desculpe, o Segismundo que tinha atirado no Adelino. Quando o Segismundo se aproximava, o Adelino conseguia, olha só, inconscientemente, aniquilar os seus espermatozoides. Não conseguia engravidar a esposa. Olha só como que inconscientemente nós agimos. Aquela história que o Alexandre foi lá, bateu um papo, conseguiu
né, convenceu Adelino da necessidade do Segismundo reencarnar de eles juntos, seguirem juntos, para o quê? Né? Acabarem com esse mal-estar e evoluírem. Nada melhor. Tem um plásticozinho que a gente vê nos carros escritos. Os plásticos geralmente a gente vê, né, na Igreja Católica, mas é muito família, uma ideia genial de Deus. Né? A gente já viu esse plástico por aí, e realmente é. Realmente nós somos colocados uns ao lado dos outros por essa necessidade. Essa necessidade de os maus gênios, os maus espíritos, né, se tornarem bons. Esse também é um dos objetivos da reencarnação. Acabar com essa briga. Acabar com, né, todo mundo se consertar. Um grande exemplo que eu gosto dessa história toda aí é o livro Párias em Redenção. Quem já leu sabe. Mas é impressionante aquilo ali. A briga começa lá na França, na Idade Média, vem parar aqui no Brasil, continua lá no interior de Minas, até que um dia vem parar numa favela do Rio de Janeiro. Tá? E sempre uma mulher que trazia o problema entre aqueles dois espíritos masculinos. Mas só que dessa vez ela não reencarnou como amante de uma, namorada de outro, esposa de outro, não. Ela reencarna como mãe dos dois. Né? E a justiça divina achou o ideal que para os dois. Desculpa. Um nasce sem pernas e o outro cego. E os dois, ela abandona os dois, e os dois vão viver juntos, né? Mendigando nas ruas, né? O cego carregando o sem pernas, que era o olho dele. E ali, né, conforme fala o autor, né, esse livro é do Divaldo, Victor Hugo, tá? Párias em Redenção, quem quiser ler, é um excelente livro, é uma história mesmo, tá? Muito interessante. Então, ali, no final, quando os dois desencarnam, né, voltam ao plano espiritual, é que eles começam a notar a qualidade um do outro. Mas não significava que eles queriam reencarnar sempre juntos, não. Foram dadas várias oportunidades. A última foi a pior. Realmente, né, mexeu no físico para mexer, né, atingiu o físico para mexer com o moral. O sofrimento dos dois. E um ajudando o outro. Não tinha como sobreviverem se um não ajudasse o outro. Um não andava e o outro não via. Necessitava muito um do outro. Então, nem sempre nós pedimos, mas vem por essas necessidades. A pergunta é essa. Eles reencarnam, né? Que eu quero reencarnar com fulano. Não, nós nos acanhamos. Eles se acanham. Nós nos acanhamos. Bom, alguém mais quer comentar sobre essa pergunta? Elisa. Vamos lá. Pergunta 516. Poderiam os nossos bom e mau gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Isso aí. Os simpáticos têm mais facilidade. Os outros vêm de acordo com a necessidade. Por isso que, né, às vezes se dá sim, mas geralmente é por necessidade mesmo. Nós necessitamos disso, é a nossa necessidade. É o caso desses dois do Párias em Redenção. Digamos que somos nós, os párias em redenção, tentando nos consertar. Alguém mais quer comentar sobre essa pergunta? Ninguém mais? Está tudo bem esclarecido, gente? Está tudo certinho? Consuelo? Tá. Seu Roberto? Para mim tá. Para mim tá. Márcio? Tranquilo, para mim está tranquilo. Lourdes? Está tranquilo? É a prima que está aí ou é a Lourdes Pereira? Eu nem vi, não está dando para me ver.
Eu tô nisso, está tudo certo? É a Lourdes Pereira. Ah, tá. Eu tô aqui num parque, numa pedra, que é atrás de uma pedra. Deve ter sido uma cachoeira uma época atrás. Estou aqui me divertindo, tá? Tudo certo nisso? Ouviu? Está no Tá ônibus beleza, ainda, se não me beleza. engano. Ah, não está no ônibus. Bom, gente, então se está tudo certo, vamos partir para 517. Márcio, está tudo bem, Márcio? Então, sim ou não aí? Beleza? Ele Valeu. levantou o dedo lá. Isso eu vi. Agora eu consegui ver, porque está horrível isso aqui. Então, não estou entendendo nada, mas está bom. Tá. Então, todo mundo se escutando já está ótimo. Antigamente não tinha nem isso, né? Vamos lá, 517, Elisa. 517. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Essa pergunta, para a gente compreender melhor ela, vamos ler logo a resposta, tá? Vamos ler. Isso às vezes se dá, porém, não é abaixo. Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Nossa, é uma pergunta, tá? Porque, veja bem, o espírito que se liga, quando Kardec coloca uma família inteira, tá? Pode estender isso que é uma família inteira. Por exemplo, o Brasil é uma família inteira. A França é uma família inteira. Tá? Podemos falar que uma cidade é uma família inteira. E a humanidade é uma família inteira, na realidade. Certo? Então, pode. Tá falando, alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família. Mas não acrediteis em espírito protetor de orgulho de raça. Aquele negócio que nós vemos muito por aí. Hoje, parecia que isso até estava diminuindo, né? Mas a gente está vendo que nessa mudança que está havendo no planeta, a gente tem visto muito isso. Né? Por exemplo, uma família cristã, a família muçulmana, a família lá digamos, do budista. E nós estamos vendo muito, não estou falando nem de política, nem nada, tá? Estou falando se levantar a bandeira disso aí. Estão vendo muito. O protetor, cria-se nomes, cria-se pessoas, cria-se tudo para essa questão de familiar. Né? Que a minha família, eu vim aqui para o Cristo vir proteger os cristãos. Não. Maomé veio para os muçulmanos. Então, essa questão de um espírito, estou falando num âmbito maior, reencarnar para ajudar uma família, é válido, sim. Mas nós temos um livro maravilhoso que trata desse assunto, que nos mostra que, mesmo encarnando para ajudar uma família, o espírito está aberto a ajudar outras famílias. Alguém se lembra aí do livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo? Se lembra do espírito, é o Hillel, né? Ele foi convocado por Jesus para quê? Protetor, padroeiro, ó, a minha mania católica ainda, hein? Passado. Imperador. Protetor do Brasil. Oi? É isso? Imperador. Pedro II. Não, estou falando do Hillel. Mas ele veio... Aqui no Brasil não é Não, o Longinos, aquele que enfiou a lança no joelho de Jesus, aquele soldado romano que era o imperador Dom Pedro II. Está lá no livro, tá? Longinos. O Hillel foi o espírito que Jesus convocou para
E, Léo, precisamos descobrir as novas terras, que esse tipo assim estavam guardadas para a hora certa, né? Vai atrás Não é isso? Né? português, tá? Entendi. E o Ilhéu, né, primeiro reencarna, olha só, Ilhéu reencarna, porque era uma missão de extrema importância, e o grande espírito, que o Ilhéu é um espírito também elevadíssimo, os grandes espíritos, quando tem uma missão de extrema importância, ele não pede outro para reencarnar, ele pessoalmente reencarna. Vai ser o Henrique de Sagres, tá? Um dos príncipes de Portugal, que funda a famosa escola de Sagres e, né, constrói a primeira nau, né, o primeiro aquele navio antigo, né, só de pensar que aquilo atravessou o Oceano Atlântico dá medo, dá arrepio. E com essas naus, né, nós vimos Colombo chegar às Américas e vimos Pedro Álvares chegar ao Brasil. E Léo desencarna e continua na missão do Brasil. Né? E vamos ver quem é o Ilhéu nessa questão aí familiar. Jesus chega, né, o Ilhéu está falando que precisava da mão de obra e tal. O que é que Jesus fala? Existem irmãos nossos que precisam, né, lá da África, quer dizer, era espírito que reencarnaram na África e precisavam vir para cá também para crescer, para os céus africanos. Começou o quebra-pau do africano com o português, e Léo procura Jesus, e Jesus mas essa salada não está pronta. Você vai lá na Europa, nos abismos da Europa, vai pegar os feudalistas, o pessoal da cruzada, os inquisidores, traz para cá também. E Léo não falou, não, lá no Brasil só tem que ter brasileiro, não, só tem que ter português, só tem que ter negro, não. E Léo, obedientemente, obedecendo a Jesus, foi lá e trouxe essa turma toda. Esse não é o Ismael, Ismael, desculpa, Ismael. É até da febre, Ismael, desculpa. Ismael trouxe a turma toda. Então, nós estamos vendo que o espírito realmente está superior, digamos assim, superior. Quando ele reencarna, mesmo para defender um grupo, ele defende todos aqueles, procura ajudar todos aqueles que se relacionam com esse grupo. Eles não se prendem somente ao grupo. Eles são muito grandiosos para isso, para ter esse nosso negócio de orgulho de raça, orgulho disso, orgulho daquilo, orgulho de religioso, orgulho político. Eles não se prendem a isso. Então, a pergunta é mais isso aí, mais ou menos isso aí. Se ligam à família, vão proteger, sim, mas as outras que estão ao redor também vão ser protegidas por ele, de uma certa forma, dentro dos limites que ele tem. Essa é a pergunta que Kardec faz. Né? Por isso que os espíritos aqui no final não acreditei em espiritualitude e orgulho de raça. Não. Qualquer questão que leve a orgulho, tá? A divindade não apoia. Quais são as duas piores chagas da humanidade? De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho e o egoísmo. Isso não é apoiado. Muito ao contrário. Tá? Então, a pergunta é mais ou menos isso aí. Se ligam a família inteira para proteger, ou dentro do âmbito mesmo de uma casa, de um grupo, né? dos Silvas, né? dos Lourenço, né? Tudo bem. Em um âmbito maior, pelo final da resposta que dá para entender, né? Pelo final da resposta a gente entende isso. Né? Eles realmente são espíritos superiores, não se prendem aos nossos, né, causinhos, né, causuísmos, né, assim que se fala, as nossas pequenezas, né, as coisinhas pequenas que a gente se prende. Nada disso. Alguém quer comentar sobre isso? É Ismael mesmo, viu, Jorge? Foi bom você lembrar. Estava falando de Léo, não, mas é Ismael. Ismael, que a febre tanto fala, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer falar, Jorge? Quer falar, seu Roberto? Fala, Elisa? Consuelo? Tá bom aí? Não, tá tudo bem. Tudo bem? Deu para entender a pergunta e a resposta? Tá? Que ela é grandiosa, essa pergunta. Né? Está falando uma coisa que a gente às vezes não pensa. Acha que vai reencarnar aqui na família aqui dos Melo. Tudo bem, mas ele mesmo que reencarne aqui vai ajudar lá os Pereira que moram aqui no lado, né? Os Oliveira que moram lá em outro lugar. Que a relação
qualquer relação que houver, eles vão ajudar dentro dos limites, que às vezes também não está no limite dele, né? Mas se estiver, com certeza. Vão aconselhar, vão, né, trabalhar também, pelo bem geral. Pelo bem geral, né? Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Então, Elise, vamos ler de novo essa 517, só para a gente... Vamos lá. Pergunta 517. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Ok? Alguém quer comentar? Tá tudo bem, gente? Será que eu consegui passar o que... Ou não? Ninguém falou nada que o negócio não está bem. Não, isso aí Não, deu para entender. Você deu exemplos e deu para entender. Né? Porque é aquilo. Ao lado de uma família moram outras famílias. E aquela família vai servir de exemplo pelo auxílio daquele espírito que veio para auxiliar aquela família. Então é extensivo, né? Ele ele não vai se fixar só a família Silva, vai se fixar a família que participa do grupo da família Silva por amizade, por aproximação. Então ele está ajudando a todo mundo. É isso aí. Essas ideias antissemitas, de nazismo, isso daí é sabido que há vários espíritos desses estão aí encarnados, né? Que ainda não estão divorciados desse pensamento, ainda tem isso somatizado. E qualquer toque de desencarnado, né? Aí é a questão da simpatia, da afinidade, e gera todo esse transtorno aí que a gente está vendo aí. Tá bem. Isso aí. Alguém que tem o dom da oratória e vai e fala um montão de abóbora. Estão tendo a oportunidade deles justamente de reverter isso, né? Mas, infelizmente, a cabeça ainda está muito, né, presa a isso, essas ideias, esses orgulhos de raça, isso aí, né? Infelizmente. Bom, gente, já deu a hora, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Propaganda, né? Sexta-feira é no Mundo Maior, certo? E sexta agora foi o Paulo Esteves, no Mundo Maior, tá? Estão todos convidados, sexta-feira, às 7h30, tá? Estamos juntos aí, se Deus quiser, tá bom? Vou parar a gravação.